Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Trataremos de um assunto super importante, limites relacionais. Essa live ela vai ajudar muitas pessoas. Ela está diretamente ligada com o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos. Isso, vamos deixar as pessoas entrarem. Enquanto isso eu vou falando um pouco sobre a ONG. Nós estamos no mês da mulher, né? Março geralmente comemora-se, né? Existe uma série de eventos comemorando o mês da mulher. E nós da ONG Atos e Atitudes não poderíamos ficar de fora. E hoje nós, através do projeto Conversas de Mulher, estamos trazendo essa live tão importante que vai falar sobre os limites relacionais. É um tema bem relevante, super atual, que vai nos ajudar assim tremendamente a entender uma série de coisas e vai nos dar um caminho, um norte, uma direção. Eu sou Kátia, sou da ONG Atos e Atitude, e hoje, através da ONG, estaremos fazendo essa live aqui sobre limites relacionais. Mas nós temos outros projetos na nossa ONG também. Temos projetos com mulheres, projetos com crianças, que é o De Olho na Semente. Temos um projeto de reformas de casas, que é o projeto Genolar. E precisamos da sua ajuda, da sua colaboração, da sua divulgação. Então, comece a convidar as pessoas, comece a falar sobre a nossa ONG, que tem ajudado e que tem sido relevante por onde quer que passe. Nós temos diversos projetos e precisamos de voluntários. Se você quer participar de uma ONG séria, que você tem o desejo de ser uma pessoa relevante na vida de pessoas que necessitam, você pode estar nos procurando. Você é um profissional, você é uma professora, qualquer tipo de profissional pode estar nos ajudando lá na ONG. Então, está aberta aqui o chamamento para você que deseja, de alguma maneira, participar de um projeto social. A ONG Atos e Atitudes está aberta para que você possa ser um colaborador, um participante. De alguma maneira você pode ajudar a fazer a diferença na vida de quem não tem nada, de quem não pode acessar diversos serviços, e você, através do seu serviço, da sua profissão, você pode estar ajudando, né? Muitas famílias, pessoas, crianças. Então vem com a gente aí nessa missão de transformar histórias. O seu pouco é muito na vida de quem não tem nada. Por isso nós estamos aqui hoje. Bem, hoje a gente vai começar a falar sobre limites relacionais. Por que esse tema? Ele é muito importante, ele é relevante e ele é muito pertinente nesse momento que nós vivemos na sociedade. Por quê, Kátia? Porque eu tenho percebido, nós temos tido um olhar, né, uma leitura de que muitas pessoas estão depressivas, endividadas, tristes, sem esperanças, se colocaram numa situação tão triste, como é que eu posso dizer? Uma situação em que ela não consegue ver uma saída. E quando a gente começa a conversar e perceber a fundo, o que aconteceu para a pessoa estar nessa situação? Quando a gente vai ver lá a causa, quando a gente começa a perceber o que aconteceu, a gente vai ver que foi uma falta de limite. Não estou generalizando que tudo isso que eu falei seja porque faltou limite, mas quando a gente começa a ver o início da história, a gente pode entender e perceber que lá no início dessas histórias de hoje de depressão, de doenças da mente, de tristeza, de endividamento, tudo isso começou porque talvez a pessoa não tenha dado um limite ao outro e também não tenha se autolimitado, praticado uma autolimitação, se dado realmente um limite. E hoje ela se encontra em situações muito difíceis. E a gente vai estar aqui ponderando sobre isso, falando sobre isso. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas em cima desse tema de limites relacionais, limites nas relações. E eu fiz algumas perguntas que você já pode começar a colocar as suas dúvidas aí embaixo, escrever o que você acha. Os limites, eles aprisionam, eles libertam. Nós vamos falar sobre o poder
do não. Olha que interessante. E vamos falar sobre a autolimitação também. E aí você já pode começar a escrever embaixo, dizer as suas opiniões, tudo que você pensa a respeito. Então agora a gente já vai estar dando início. Então vamos lá. Limites relacionais. Quando você pensa em limite, o que passa na sua cabeça? Na minha cabeça, quando eu penso em limite, eu penso numa linha onde a gente não pode ultrapassar. Existe um limite ali, né? Eu penso nisso. Como a gente pode definir limites também? São regras e diretrizes que ajudam a definir o que é aceitável e o que não é para cada pessoa. São pequenas regras e direcionamentos que vão nos ajudar a definir o que eu aceito e o que não é aceitável. Isso no limite para cada pessoa. E aí eu faço outra pergunta. Ele liberta ou ele aprisiona? Os limites impostos ao outro. Vamos definir uma coisa aqui também. Quando eu falar de limites relacionais, eu vou estar falando assim, um limite que a gente dá para o outro e um autolimite. É uma autolimitação. Então, umas pessoas disseram que aprisiona, outras disseram que não, né? Algumas já disseram que sim, outras já disseram que não, né? Então, vamos começar. Os limites, eles nos aprisionam ou eles nos libertam? Eu entendo que os limites, eles nos protegem. É um mecanismo de proteção. Ele nos protege de quem? De nós mesmos. É a autolimitação, porque nós precisamos de limites. E nos protegem de pessoas que não têm controle. Você concorda comigo? Os limites, eles nos protegem. São um mecanismo de proteção contra o outro e contra nós mesmos. Porque nós precisamos de autolimitação. Nós precisamos de nos cuidar. De traçar diretrizes e limites em que nós não possamos falar assim, daqui para lá a gente não pode passar. E a autolimitação requer nosso conhecimento pessoal. Eu preciso me reconhecer. Eu preciso saber quem eu sou, para saber das minhas deficiências, para eu poder me autolimitar. Dizer, Kátia, até aqui você pode, até aqui você não pode, entende? Você só consegue fazer isso quando você se reconhece e começa a se proteger de você mesma. Eu diria também que o limite, ele é um ato corajoso e libertador. A Mônica está dizendo que o limite protege ela dela mesma, exatamente. Você sabe quem você é. Então você sabe de quais as áreas da sua vida que você precisa o quê? De limites. E aí entra a autolimitação. Eu não me conheço, eu não sei, mas é uma coisa que você pode ser aprendida e desenvolvida. A partir do momento que você se conhece, você vai começar a se autolimitar. Você mesmo vai começar a colocar linhas em que você não possa ultrapassar. E na vida dos outros também. E aí eu fico pensando, né? Uns disseram que os limites, eles nos libertam, e eu concordo. O limite é um mecanismo que vai nos proteger de nós mesmos e dos outros também, de gente que não tem controle. E aí a gente começa a pensar, e quais são os limites, quais são os benefícios que os limites me trazem? Aí nós vamos começar a ver uma série de coisas muito legais nessa proteção, né? Os limites, eles protegem a nossa saúde mental. Quando você aprende a dar um limite para o outro e aprende a se autolimitar, o que vai acontecer? Você vai começar a proteger as suas emoções. Eu diria que a falta de limites está muito ligada a doenças emocionais. Quando eu não dou um limite para o outro, permito que ele invada o meu espaço emocional. E quando eu também não me autolimito e digo, não, nessa situação eu não posso ir mais além, porque isso vai prejudicar a minha saúde emocional. E aí eu vou começar a me proteger. Então, quais são os benefícios da limitação? Quando eu me autolimito e quando eu limito o outro. Eu vou proteger a minha saúde mental, eu vou proteger as minhas emoções.
qual um outro benefício também? Eu vou fortalecer os meus relacionamentos. Quando eu aprendo a dar limite a mim e ao outro, eu vou ter relacionamentos mais sólidos, eu vou ter relacionamentos mais fortes. E o limite também, ele vai me ajudar a manter a minha individualidade. Eu não vou deixar que as pessoas invadam o meu espaço. Eu vou manter a minha identidade e a minha individualidade. E o que traz de benefício também quando você aprende a traçar limites? Você vai ter uma autonomia melhor. Você vai poder decidir melhor. E uma coisa que eu acho fundamental, que o limite vai te beneficiar, é você aprender a ter um respeito mútuo. Todo mundo que se autolimita e que dá limite para o outro, ele vai conseguir ter uma relação de respeito. Então, os benefícios de você limitar, ter limitações, né, no sentido de limitar o outro e a você próprio, o que vai acontecer? Você vai aprender a ter relacionamentos de respeito. A Helene Abreu entrou agora, boa noite, a Solange também, e a Adilene está colocando aqui, você passa a ser mais respeitado. Exatamente. Se eu não me respeito, se eu não me dou limite, como é que eu vou querer que o outro me respeite? Autonomia, a Mônica está dizendo, gostei disso, exatamente. Quando eu tenho um limite em relação ao outro e a mim mesmo, eu vou passar a ter autonomia, a minha vida vai ser uma vida melhor dirigida, né? E quando a gente fala em limites, a gente vai estar falando também sobre limites físicos, financeiros e emocionais. Então o limite passa por todas essas áreas da nossa vida. As minhas emoções, eu preciso guardá-las. Físico, eu preciso guardar os meus espaços, né? Tem um momento que você quer ter um espaço só seu. Você quer ir para o seu quarto, ou você quer ir para um lugar mais reservado. E ali você vai estar limitando o outro. Ó, agora é a hora de eu ter o meu espaço. Esse local aqui é meu. Deu para entender? E aí agora a gente vai falando uma coisa interessante. A gente vai falar sobre o poder do não. Quando a gente fala em limite, a gente está falando de não. Isso é uma coisa muito séria que a gente vai começar a falar aqui agora. O poder do não. Quero que você pense um pouquinho aí e comece a escrever aí. Mas, Kátia, o que é isso, o poder no não? Nessa história de limites relacionais, a gente vai ter que aprender a falar essa palavrinha que é o não. Tá? O poder do não, ele é libertador. Não seja um facilitador. Você dizer não é libertador. Mas é difícil dizer não, né? Porque muitas das vezes eu quero dizer não e acabo dizendo sim. Eu quero que você pense nisso também. Porque o não é limitador. O limitador para que não invada as suas emoções, a sua área financeira, né? O seu espaço físico, o seu tempo. E muitas das vezes, para você manter a sua sanidade mental, manter as suas emoções equilibradas, você vai ter que aprender a dizer não. Mesmo às vezes querendo dizer sim. Eu coloquei até uma coisa interessante aqui. Eu coloco assim, ó. O não é preciso... Quando eu falo não, eu preciso decidir pela ótica do que deve ser feito. E não pelo que eu gostaria de fazer. Deu para entender? Não por aquilo que eu quero, mas por aquilo que se deve ser feito, por aquilo que é melhor. A Ivone tem dito aqui que o não tem libertado ela. Isso é muito legal quando a gente aprende isso. Então, o poder do não, ele é libertador e não pode ser facilitador. Por quê? Vamos começar a pensar aqui. Por que eu digo não? Por que eu digo sim quando na realidade eu estou querendo dizer não? Aí eu coloquei algumas situações. Será que é porque eu quero ser aceito pelo outro? Porque eu tenho pena do outro? Será que é porque eu quero ser elogiada, aprovada, eu quero ser boazinha, eu quero agradar todo mundo? Esse não é o caminho. Eu não posso dizer sim quando eu queria dizer não, porque eu tenho essa pretensão de ser aprovada, de ser aceita, de agradar o outro, mesmo que isso implique em me fazer mal
em invadir o meu espaço, em me deixar em dívidas, em me deixar depressivo, em me deixar emocionalmente arrasado. Eu digo um sim, mas eu me arrebento. Você acha que isso está certo? Eu não posso ficar mal para que o outro fique bem. Vamos entender isso? Isso não existe. Boa noite, amiga amada Eliane Mendes. Seja bem-vinda. Então isso não existe nessa equação. Essa conta não fecha. Eu não posso me prejudicar, ficar emocionalmente mal, depressivo, financeiramente endividado, porque eu tenho que dizer sim para uma pessoa. Né? A Eliane Abreu está dizendo, dizer sim nos anula sempre. Com certeza. Eu não posso ficar querendo agradar todo mundo. Né? Haverá momentos em que eu vou precisar dizer não, mesmo querendo ajudar uma pessoa. Vamos fazer uma colocação aqui. Mesmo eu querendo ajudar muito uma pessoa que está numa situação muito difícil. Mas se eu disser sim para ela, eu vou estar abalando o meu emocional, a minha vida material e a minha vida financeira. E aí o que vai estar acontecendo? Eu vou estar impactando as minhas necessidades emocionais e materiais. Eu vou estar sendo afetada profundamente na minha vida financeira, emocional, material, na minha vida de espaço, porque eu disse sim para uma pessoa, mas eu deveria ter dito não, porque ela vai ficar bem e eu vou ficar muito mal. Vocês estão entendendo? Né? A Dilene está dizendo, já fiz isso, dizia assim mesmo estando contrariada. A Ivone diz, eu dizia assim para agradar, mas por dentro a pessoa estava arrebentada. Eu vou dar um exemplo muito claro. Alguém vem pedir o seu cartão de crédito emprestado. E pede seu cartão de crédito emprestado, você já está com seu cartão com um valor alto já. Aquela pessoa vai querer usar o seu cartão de crédito. Você sabe que ela tem dificuldades financeiras, talvez ela não consiga pagar, por isso ela está pedindo o seu cartão de crédito. Você sabe que ela não vai ter condições de pagar e você também não tem condições de cobrir aquela dívida caso ela não tenha aquele valor para pagar o seu cartão. E aí você diz sim, mesmo querendo dizer não. E aí começa. As suas emoções começam a ficar instáveis. Será que a pessoa vai pagar? Será que ela vai conseguir passar? E você começa no nível de estresse. Você começa no nível de preocupação. Suas emoções começam a ser abaladas. E o que acontece? Na maioria das vezes a pessoa não paga na data que deveria pagar. E aí está instalado o quê? O caos na sua vida. Porque você não tem esse dinheiro para cobrir essa dívida. E aí? Você vai ficar mal. Você deveria ter dito não. E o não, ele é tão poderoso que vamos aprender aqui como é que a gente fala o não. Então, aprenda a dizer não de uma maneira firme, respeitosa e explique os motivos de maneira clara, objetiva e verdadeira. Aí está o caminho de sabedoria. Você vai dizer o não com firmeza, com educação, mas você vai ser claro, objetivo e verdadeiro nas suas intenções. Eu falo sempre que a verdade, a clareza, ela é imbatível. Você não vai deixar margem de dúvidas. Olha, eu não estou te emprestando por esse motivo. Porque se eu te emprestar, eu vou me prejudicar. Eu vou ficar mal. Eu não vou ter como sanar a dívida, entende? E se a pessoa não entender, Kátia, você não vai poder fazer nada. Você fez a sua parte. Você vai ter paz. Eu escrevi uma frase aqui muito interessante que eu falo assim, os limites nos lembram até onde podemos ir sem nos transgredirmos. Olha que coisa forte. Os limites, eles nos lembram até onde nós podemos ir sem nos violentarmos, sem nos transgredirmos, sem nos fazermos mal. Ele está falando aqui que a gente perde o dinheiro e perde o amigo. Exatamente. Se você tiver muito dinheiro, né? Se esse dinheiro não for fazer falta, você pode até dizer sim.
Porque aí você vai ter paz, né? Você vai emprestar o dinheiro, se a pessoa não pagar, você vai lá e tem dinheiro para pagar. Mas se você não tiver, você vai entrar num processo de estresse, de preocupação, né? De tristeza, porque vai perder o dinheiro e quando for cobrar o amigo, vai perder o amigo também. Tá dando para entender mais ou menos aqui onde a gente quer chegar? Né? Como é importante essa história do limite. Eu vou contar uma história aqui breve, para que a gente possa ter um entendimento também. Boa noite, Eliette. Essa semana eu estive com uma amiga, fui almoçar com uma amiga, e ela me contava uma história dela, da mãe e do irmão. Esse irmão, durante toda a vida, ele deu problemas para essa mãe, né? Para a mãe dela, dessa minha amiga. Ele entrava em dívidas, ele não pagava, as pessoas iam na porta, né? Começaram a aparecer umas pessoas estranhas, onde a mãe morava, porque essa amiga já é casada. E o que acontece? Durante toda a vida, a mãe cobria essas coisas erradas do filho. Ela emprestava o dinheiro, ela arrumava dinheiro emprestado, ela pedia dinheiro para essa outra filha, minha amiga. E teve um dia que essa minha amiga disse um basta. Não, eu não vou mais ajudar ele nessa situação, porque não havia uma mudança. Não havia uma mudança de caráter dele, não havia uma mudança de vida dele. E a mãe passou a vida toda nesse estresse, nesses problemas emocionais em relação a esse filho. E nunca deu o quê? Um limite para ele. Ela nunca disse um não. Ela não conseguia dizer não. E o que aconteceu? Essa mãe, ela teve vários AVCs. Diante de tamanho estresse, de tamanho pressão emocional, esses problemas desse filho, ela teve um AVC e hoje se encontra numa cadeira de rodas, e é essa amiga que cuida dessa mãe. Pergunta para mim se esse filho vai lá visitá-la? Claro que não. Então aqui é uma história clássica de uma mãe que um dia não conseguiu dar limites a esse filho. Eu entendo que a única maneira desse filho mudar, né, de outras situações, eu estou dando uma situação aqui real que eu conversei essa semana, é impondo limites a ele, dizendo o não tão necessário. Mas vai acontecer isso com ele, deixe acontecer. Todo adulto, ele precisa ser responsável a ponto de responder pelas suas escolhas e suas decisões na vida. Uma mãe, uma esposa, um amigo, não podem carregar esse fardo por esse amigo, por esse filho, por esse marido. Os adultos precisam aprender a responder e serem responsabilizados por aquilo que fazem. Senão não haverá a mínima chance de mudança dessa pessoa. Enquanto essa pessoa encontrar facilitadores no caminho, ela não vai mudar. Porque ela sabe que sempre terá alguém para facilitar aquela história ruim dele. Ele vai ter sempre alguém para endossar, para encobrir, para concordar. E não haverá mais a mínima chance dele sair dessa história ruim que um dia ele entrou. Então, o único caminho para ele é o não. Se existe alguma chance para essa pessoa, é o não. Porque quando a última pessoa que dizia assim, o facilitador, né, que dizia assim, que ajudava, que fazia de tudo, pegava empréstimo, né, estourava todos os cartões de crédito, se endividava. O dia que ela disser não, ele vai ter que tomar um rumo na vida. Ele vai ter que conseguir um trabalho, vai ter que ser responsável. E aí, se ele não conseguir, ele vai arcar com as escolhas que ele fez na vida. O outro não pode se responsabilizar pelo que o outro fez de errado. A Gilene está dizendo dizer não e manter o não. Isso aí. Não basta só dizer o não. Você precisa ser firme em manter o não. Porque a pessoa vai se sentir impelida. É o meu filho, é o meu amigo, eu vou ter que ajudá-lo. Não, você não vai ajudá-lo. Você só vai continuar fazendo com que ele continue na mesma situação que ele está.
Entenda isso, você que me ouve nessa noite. Eu sei que tem muitas pessoas nessa situação. Eu converso com muitas pessoas, com muitas mães, com muitas esposas. Eu sei do que eu estou falando. Eu te contei um caso, eu poderia te contar vários. De mães, esposas, familiares que estão com dívidas enormes nos bancos, cartões estourados, endividados, tristes, depressivos, porque não vê uma solução, porque um dia não disseram não. Não deram limite. E isso é muito triste. Hoje essa mãe teve um AVC, certamente, não tenho dúvidas, por causa de toda essa pressão, né, desse filho, dessa vida errada, dela estar tentando sempre ajudar ele. E eu diria mais, eu conheço mães, eu conheço uma mãe que tem um filho também assim muito problemático, que fica pedindo dinheiro, e quando ele liga e começa a exigir dinheiro, ela fica descontrolada. Ela sai do prumo, ela perde a razão. Enquanto ela não consegue um dinheiro com alguém, vai para a rua e pede empréstimo do banco, ela não sossega. É uma coisa muito triste de se ver. Porque também não aprendeu a dizer não. Então hoje as situações de muitas pessoas que eu converso são situações muito difíceis porque faltou um limite. Faltou dizer um não. Faltou manter firme o não, para aquela pessoa sair da situação. O amor não é dizer sim o tempo todo. O amor é dizer não, para que aquela pessoa saia dessa situação. Então eu falo mais uma vez aqui, não seja um facilitador, né, diante de... tem uma pessoa dizendo que a minha filha sujou meu nome por esse motivo, não consegui dizer não. E aí a gente vai com N vidas, pessoas nessa situação. Porque a outra pessoa também não tem uma atitude de mudança. Isso que eu estou falando aqui, esse limite do não, isso aqui são casos recorrentes, casos de muitos anos, de uma vida toda. E que o facilitador continua lá, facilitando, dando o que aquele abusador precisa. Eu sempre falo, eu trabalhei muitos anos com violência doméstica. E quando eu falo de feminicídio, eu tenho um coração muito triste. Por quê? Eu entendo que aquela mulher que foi morta por um homem, faltou um limite lá no início. Se ela tivesse dado esse limite lá no início, talvez hoje ela ainda estivesse viva. Eu falo isso com muita tristeza no coração. Porque um dia ele pegou uma arma e deu um tiro nela, pegou uma faca, né, e deu uma facada nela. Isso não começou assim. Ele não dormiu um dia à noite e no dia seguinte, eu vou matar. Não. Isso veio lá do início. No primeiro desrespeito, no primeiro abuso emocional, na primeira agressão física, ela não deu um limite. E aquilo foi escalando. Um dia um abuso emocional, uma palavra torpe, um dia um xingamento, outro dia um puxão de cabelo, outro dia um empurrão, um beliscão, aí escala para uma agressão física, e aquelas agressões vão aumentando, né, vão se potencializando, e um dia ele tira a vida dela. Se ela tivesse aprendido a dizer o não e dado um limite a ele lá no início, talvez hoje ela ainda estivesse viva. E eu falo isso com muito pesar no meu coração, porque eu sei que muitas dessas mulheres um dia não deu esse limite. Ou quando a Diana está falando, ou quando ela começou a se impor, o agressor não aceitou os limites. É isso mesmo, se ele não aceitar o limite, você toma um outro caminho, né? Então é importante demais os limites relacionais em todos os níveis, como eu falei no início. Né? Tem o nível emocional, físico, financeiro, do tempo. É preciso traçar uma linha em relação ao outro, em relação a você mesmo, através do autoconhecimento, como a gente já falou aqui. Eu me conheço, sei até onde eu posso ir, sei dos meus limites, então eu também vou me colocar limites, não só no outro também.
Então, falando a última frase aqui, os limites nos lembram até onde podemos ir sem nos transgredirmos. Limite é isso. Te fez mal, te coloca na depressão, te faz sentir menor, né? Te subjuga, né? Te constrange, te faz sentir mal, te traz um desconforto. Isso está invadindo o seu limite de aceitação. Você não pode se violentar para dizer o sim para o outro. Não. Limite. E agora eu falo de uma coisa muito interessante. Agora eu vou usar uma fala do proverbista Salomão. Lá no livro de Provérbios, livro de sabedoria, 25, 28, diz assim: como uma cidade derrubada e sem muros, assim é o homem que não pode se conter. Quer dizer, a pessoa que ela não tem um domínio, que ela não se contém, diz aqui o proverbista, né, Salomão. Ele diz que a pessoa que não consegue se conter, a pessoa que não consegue ter próprios limites, ela é como uma cidade sem muros. O que significa isso? É uma cidade aberta. A pessoa sem limites, ela é vulnerável. Ela está vulnerável a qualquer tipo de ataque. Como diz o proverbista aqui, o sábio, ele diz, uma pessoa que ela não tem limites, que ela não se impõe limites e também não dá limite ao outro, ela é vulnerável, ela está aberta. Ela é uma cidade sem muros. Tudo que for para ela, tudo que for lançado, vai atacá-la, vai entrar, vai romper os limites dela, porque ela não tem limites. Ela é totalmente vulnerável. Então o limite aqui também tem muito a ver com o domínio próprio, que o sábio está falando. Nós precisamos cultivar e aprender a nos dominarmos. Se isso não me faz mal, limite. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza, uma dificuldade, uma debilidade, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, de lidar com comida, de lidar com a minha língua, eu preciso me autolimitar. Eu preciso buscar caminhos e mecanismos que me limitem. Quando eu começar, eu preciso ter um limite. Isso é super importante também. E quando a gente fala também de limites, a gente está falando, sabe de quê? De equilíbrio. Em tudo tem que ter um equilíbrio. Quando a gente chega agora no final, que eu já estou indo para o final, é um tema muito amplo, né? Muito vasto. A gente poderia falar muitas coisas, tem muitas histórias, né? Muitos exemplos que eu poderia dar aqui, mas ficaria muito grande, né? A gente precisa terminar. Mas no fim de tudo isso, o que vale também é o equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. O limite é isso. É equilibrar as coisas. Todo desequilíbrio ele é prejudicial. E o limite ele traça essa linha assim do equilíbrio. Por dizer, equilíbrio igual a limite igual a domínio próprio. A gente poderia terminar assim com uma coisa bem legal. Eu quero citar uma outra fala aqui também de um outro sábio, né? Está lá em Provérbios 22, 28, que diz que nós não podemos ultrapassar os limites que um dia nos colocaram os nossos pais. Então vamos lembrar também daqueles limites, né, que os nossos pais nos ensinaram. Mas os limites bons, tá? Eu estou falando por uma ótica construtiva, abençoadora, né? Então vamos lembrar daqueles conselhos, daqueles limites que os nossos pais nos ensinavam. Vamos aprender com a sabedoria dos antigos que a detêm, né? Que a possuem. Também não é qualquer antigo. Então vamos aprender. Diz, não removam, não retire os limites que um dia os seus pais lhe ensinaram. É um conselho do sábio Salomão também, né? Então, para a gente terminar aqui, eu quero dizer que muitas pessoas hoje que estão doentes emocionalmente, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, uma série de doenças psicossomáticas, tristeza, endividamento. Olha, eu posso te dizer com certeza, não estou generalizando, dizendo que todos esses casos têm essa origem, né? Essa raiz, mas eu posso dizer que muitas dessas doenças hoje emocionais, elas passaram por uma história que não teve um limite no outro, em você mesmo. Então, muita gente com problemas emocionais,
porque não aprendeu a dar limites, não aprendeu a dizer não e não aprendeu a se autolimitar. Se me prejudica, se me incomoda, se me traz desconforto, eu preciso entender que isso está ultrapassando os meus limites pessoais, limites que eu suporto. Porque todos nós temos um limite de suportar determinadas coisas, e você precisa aprender isso. E não vai ser o outro que vai poder impor limites na sua vida. Você mesmo precisa se autolimitar e dizer para o outro: até aqui você vem. Daqui para cá, você não pode mais ultrapassar esse limite, porque eu não quero, porque eu não vou deixar você fazer isso. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas: por que você deixou a pessoa fazer isso com você? Entenda, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu preciso falar certas coisas para poder ajudar você que me ouve aqui, porque eu sei que muita gente passa por isso hoje. E muita gente se encontra em situação muito difícil hoje por isso. Porque não aprendeu no início de suas relações familiares, conjugais, emocionais, entre filhos, em todos os tipos de... não aprendeu a dar limites. E hoje está vivendo situações muito tristes e muito difíceis. Então, quem dá o limite? É o outro? É o pai, a mãe? Não, você. Você é o autor da sua vida. Você é o autor da sua história. Você que faz as suas escolhas. Ninguém escolhe por você, ninguém decide por você. E eu te pergunto nessa noite: por que você deixa as pessoas fazerem isso com você? Por que você permite esse constrangimento? Por que você deixa que essa pessoa te xingue, te humilhe, te engane? Por que você deixa a pessoa fazer isso? Hoje à noite você tem essa oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de mudar a sua história através de limites. Não, a Ivone está dizendo: eu achava que era um cuidado ou proteção, algo parecido. Não. O abuso, ele usa muito esse engano de estar cuidando e estar protegendo, né? Não. É abuso disfarçado de cuidado e disfarçado de proteção. Mas é abuso, quer dominar, quer invadir a sua praia, invadir o seu limite. Aí a Marta está dizendo que os avós, principalmente, são as que mais sofrem, as avós, por conta da falta de limites. É limite geral, neto, filho, marido, em todos os níveis de relacionamento. Simone fala, precisamos nos amar primeiro. Jesus ensina assim, exatamente. Então, o recado é: o poder do não, o limite protege, o limite faz com que você tenha uma saúde emocional. Eu digo assim para as meninas, salvem-se. Salve a sua saúde emocional. Salve a sua saúde financeira. Salve o seu espaço. Só você pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por você. Bom, agora a gente precisa terminar, né? A gente pode continuar conversando. Você tem aí, né, o Instagram da ONG, você pode entrar lá em box, que eu posso conversar com você, posso responder mais algumas coisas. Você pode colocar suas opiniões, o que você achou também. Você pode enviar essa live, né? Você pode enviar essa live para outras pessoas que precisam de autolimitação e de dar limite ao outro, precisa aprender o poder do não, né? Então a gente pode continuar reverberando o que foi conversado aqui. A gente pode continuar multiplicando essa conversa boa que a gente teve aqui. A Ivone disse assim, eu hoje acordei para isso, estou me cuidando, me curando e me amando. Legal, parabéns. Simone diz assim, não ter medo de pedir ajuda e romper para viver. Exatamente. Se a gente está aqui hoje é porque a gente quer ajuda, precisa de ajuda, né? Então hoje você vai compartilhar, essa live vai ficar salva, né, no Instagram da ONG, né? Lembrando que Então, para terminar, eu não posso deixar de dizer essa frase: não seja um facilitador na vida do abusador. Aprenda a dizer não. Um beijo no coração. Até a próxima.
Estamos juntos aí. Um beijão.